Fim de ano, fim de ciclo, fim de período, novo planejamento. E eu vim aqui falar sobre um assunto em alta, a tal da geração Z. Este ano houveram diversas rescisões de contratos, né? E na última semana foram 4 que foram bem conturbadas assim. E eu vou fazer um resumo aqui e vou contar aqui 3 pontos de comportamento que você deve prestar atenção na hora de contratar, certo? Ao longo do ano, diante de todas as decisões que passaram na minha mão, eu notei 3 pontos em um padrão de comportamento que você precisa observar na primeira semana. Se você observar isso na primeira semana, você já está atrasado. Você deve observar isso na contratação. Estou falando especificamente de contratações de PJ e PJ, mas serve também para CLT. Então vamos lá. O primeiro comportamento que você tem que notar é quando a pessoa é atrevida. Eu tô falando aqui que a primeira característica dessas pessoas é a ser a geração Z, tá? Então vamos aqui definir um perfil de comportamento do que não contratar. A primeira coisa é, se essa pessoa for nova e você identificar atrevimento por parte dessa pessoa, você já nem começa a relação. E aí eu quero entrar no ponto muito importante, que atrevimento é diferente de limite. Impor limites é uma coisa, ser atrevida é outra. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você converse com a pessoa fale assim, olha, o meu trabalho técnico é X, certo? Eu posso atuar em Y e Z hoje, amanhã, para que você consiga trazer uma pessoa e identificar qual é o problema e trazer a pessoa adequada para este problema para que eu não me desvirtue da minha questão. Claro que não precisa ser bem elaborado assim, mas você entendeu. O atrevimento, isso é impor limite ao contrato. Você contratou a pessoa para uma coisa e de repente você desvirtuou essa contratação ao longo ali do período necessário, é normal acontecer isso por um dia, 2, né? Até você colocar outra pessoa no lugar, enfim. Ou a outra pessoa assumir mais coisas durante um período e ela acaba colocando um limite recorrendo ao contrato que vocês fizeram e ela não está errada. Outra coisa é o atrevimento. É dizer assim: ah, mas isso não tá no meu contrato. Ah, não, mas isso não foi combinado. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro sinal de inteligência comportamental, e eu não vou nem falar de inteligência emocional, porque nem todo mundo tem, mas o comportamento é importante porque o seu emocional pode gritar, mandando a pessoa àquele lugar, mas o seu comportamento não diz isso. E isso é muito importante, certo? Du, badu, 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 badu. O segundo comportamento que eu notei dos relatos dos clientes, dos meus clientes das agências, em relação aos contratados que tiveram contratos reincididos por descumprimento, por não fazer, enfim, o perfil, foi a ausência do interesse, certo? E aqui é importante trazer uma coisa. Como você nota que a pessoa é interessada se essa pessoa trabalha home office, né? E se você não pode ter um controle, afinal de contas ele não é um CLT, ele é um PJ. As reuniões que devem estar previstas no contrato, você deve se atentar a essa pessoa nas reuniões e elas devem ter a câmera aberta, faz parte do trabalho. Não dá para fazer reunião com câmera fechada, certo? A responsabilidade de ter uma reunião produtiva é de quem conduz a reunião. Então não vem me botar a reunião que é improdutiva, que não tem escopo, não tem pauta. A pauta deve ser enviada antes para a pessoa se preparar e aí você avaliar se essa pessoa está de fato interessada em performar bem nesse serviço ou se ela está lá só para ganhar um dinheirinho. Essa é a diferença. Então, você nota se a pessoa está interessada quando ela escuta.
E há uma diferença entre escutar e ouvir. Você já foi num restaurante, pediu uma água com gás pro garçom e ele trouxe uma água sem gás? Ou você pediu uma água com gás e ele trouxe sem gás? Ou você pediu um refrigerante sem açúcar e ele trouxe normal? Pronto. Essa pessoa, ela ouviu, mas ela não escutou. Então, aqui você que vai ter que identificar se essa pessoa está de fato escutando. Beleza? Isso é um padrão de comportamento. E o terceiro ponto aqui, ele é gritante. Eu acho que todo mundo vai concordar. E eu acho que todo mundo vai concordar. Eu acredito que todo mundo vai concordar. Uma das metas do ano é não falar mais eu acho. Não existe achismo no mundo corporativo. Enfim. Eu acredito que todos vão concordar que este padrão de comportamento grita para você não ter essa pessoa nem como nada, que é quando o responsável, entre aspas, se intromete em algum dos problemas que caberia a ela resolver. Isso serve para a questão da empresa. Então, por exemplo, a pessoa ela só traz o problema, ela não traz a solução, né? Por exemplo, você não entregou o XYZ. A gente esperava tal coisa. Ah, mas é porque vocês são desorganizados. Tá. Qual é a solução para organizar? Para você, na seu ponto de vista. Porque a gente também, como empresa, aprende com outras empresas. A gente aprende com os profissionais. Às vezes a gente não vê algo que você vê. E é por isso que a gente está fazendo essa relação de parceria de negócio. Você não é um contratado CLT. Você não é uma pessoa que tem uma lista de atividades e você tem que cumprir igual aqueles burrinho de carga. Assim, ó, você é operacional, você vai apertar o botão X, Y, Z e acabou para você. Não, você está sendo contratado por um trabalho técnico. Então, traga soluções. Se você acha que estamos desorganizados em alguma coisa, traga a solução. Então, olha, vocês estão desorganizados. Então, ao longo do dia, eu notei isso aqui. Eu acho que a minha sugestão, caso vocês queiram acatar, para que eu possa resolver este problema, é essa aqui. No meu ponto de vista, podemos agendar algo para discutir ou vocês podem discutir entre si. Pronto. Aqui, meu amigo, você não sai mais dessa empresa. Essa empresa não te larga mais. E aqui está para você quem está contratando. Se essa pessoa vem, vocês são desorganizados, não apresentam solução, tchau, rua, beijo. Arranje alguém organizado, ao seu ver. Beleza? Outra coisa, porque a ferramenta X, não sei o que. Procura outra ferramenta. Me dá uma sugestão de outra ferramenta. Tu não tá ali, se tu é uma pessoa que fez um CNPJ, que tá sendo contratada, que tem 2, 3, 4 clientes ali que você presta serviço de forma autônoma, ainda que sozinho, e você não está em grupos, você não está conversando, você não está nas comunidades, trocando ideias, eu não tô falando aqui para você pegar uma orientação da comunidade técnica de contabilidade jurídica aplicar no seu negócio. Eu tô falando aqui de conversa e compartilhamento. Porque eu sempre falo aqui que não é para você pegar orientações rasas, principalmente sobre a questão jurídica, modelos, cláusulas prontas, feitas para outra pessoa e trazer para você como se aquilo ali fosse o certo. Mas a pessoa tem que estar se atenando, ela tem que estar atualizada, ela tem que entender que o trabalho dela do digital consiste em estar em movimento. Então, se essa pessoa entra só num cursinho ou numa mentoria e não se movimenta, fica só ali, ela já tem um padrão de comportamento de não movimentação, de estagnação, que vai prejudicar ao longo prazo esse contrato e você vai ter dor de cabeça na hora de rescindir. Então, outra coisa também sobre a questão da intromissão. Então, quando ela precisa que o responsável pela questão, pelo ambiente, tome a frente de um problema que ela trouxe e não trouxe nenhuma sugestão de solução, é um alerta grande aqui. E tem o problema principal, e eu vou contar aqui um caso que aconteceu essa semana, que é quando os familiares desta criança, deste adolescente, este adulto criança de 20 e poucos anos,
se intromete no trabalho. Então, daqui a pouco vem um pai ou a mãe, manda mensagem para você e pergunta, fala que o filho tá doente, que ele não vai poder responder, fala que ele bateu o carro, fala que, enfim, vem tirar satisfação sobre alguma conversa mais difícil que vocês tiveram. Então, essa pessoa, ela não tem nenhuma capacidade de enfrentar situações desagradáveis, logo ela não tem um comportamento de PJ, nem eu também não contrataria como CLT, mas falando aqui estritamente da minha área, eu não vejo como continuar com esse contrato depois que um familiar vem e se entra um pai e uma mãe, acompanha numa entrevista, faz parte do processo, liga para agendar, faz qualquer coisa pela pessoa, não importa. Você precisa lidar com adultos, você está lidando com adultos, certo? Então, esses são os 3 comportamentos que eu digo que foram, assim, padrão mesmo em todas as decisões. Em muitas delas tinham os 3, em algumas tinha um, mas sempre tinha um desses 3, ou os 3, ou 2. Depois eu recapitulo, que eu também tô falando aqui. Então, é isso. E para falar sobre esse último, eu vou contar um caso que aconteceu, que foi a rescisão de um contrato com uma menina, que ela foi contratada por uma agência, um dos meus clientes contratou. Com a sorte, a graça de Deus, quem fez o contrato fui eu. Um contrato nas coxas, mas pelo menos eu coloquei ali alguma coisa, uma palavra, uma vírgula, que fez toda a diferença, para não trazer uma dor de cabeça tão grande. E eu avisei que não ia dar certo. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que, reincidido o contrato com essa criança, a mãe desta criança é advogada. E ela falou que ia chamar um advogado. E quando me dou, vem um advogado chamar no WhatsApp, advogada, para falar que eu deveria pagar a multa do contrato, né? A agência, no caso, o meu cliente. Eu falo em nome do cliente, eu faço uma procuração e aí eu atuo em nome do cliente para o cliente se preocupar com esses BO. E eu, olha, se você quiser discutir o contrato, quiser que eu mande o contrato, ou os relatórios, ou as coisas internas da fulana, que eu vou dar o nome aqui de Vivi, se você quiser que eu da Vivi, você vai ter que me passar uma procuração, doutora, para que eu possa abrir esses dados. A Vivi precisa te passar uma procuração de que ela autoriza você a interceder por ela aqui para discutir esse contrato, essa rescisão. E aí a doutora falou que era a mãe da Vivi. E aí eu falei assim, então, mas a senhora como advogada entende que mesmo sendo mãe, sua filha é maior de idade, ela abriu um CNPJ e fez um contrato com outro. Então, eu vou precisar mesmo assim da procuração, porque você não é responsável legal por ela, mas eu não sei se ela mora com você, eu não sei da vida de vocês, a não ser aquilo que você está me comunicando. E aí, além do surto da criança, teve o surto da criança que cuida da criança, porque a mãe também é uma criança. E aí rola aquela discussão. O meu ponto é, bom, no final das contas tá lá, vai seguir o baile ali, confio muito nos meus contratos e vou seguir o baile ali. Depois eu conto o desenrolar da situação. Mas um ponto me chama a atenção. Primeiro que tá explicado o comportamento da menina, que pena pra ela, os meus pêsames por ela ter esse tipo de mãe. E também sobre uma coisa muito grave que eu notei no mercado também, quando eu fui pro G4 Valley, que é justamente os advogados intercederem por seus clientes e não comunicarem aos seus clientes sobre um acordo
uma decisão ou qualquer coisa que aconteça, porque, não sei, porque talvez seja mais fácil, porque o cliente vai fazer 1000 perguntas, mas é o seu trabalho responder as perguntas do cliente. Então, eu, como advogada, sempre me coloco à disposição para conversar com os meus clientes, jogar a proposta na mesa, explicar todos os pontos, inclusive que ele pode demorar 10 anos para receber ou 10 anos naquela ação, se decidir seguir por outro caminho. Então, eu quero concluir isso aqui com uma coisa que é óbvia, todo mundo sabe, mas ninguém faz, só faz quando o perrengue vem. A contratação, as pessoas, são a parte mais importante do seu negócio. É importante contratar para crescer. É importante contratar para crescer, mas é importante também se preparar para contratar. Se você não estiver preparado, se você não tiver um sócio que começou junto com você, ou que você acabou trazendo pro negócio, porque o sócio vai ter muitas responsabilidades, dedicado, um líder dedicado a esta parte de pessoas, pense 2 vezes antes de começar a contratar, porque o seu trabalho vai triplicar se você contratar errado, que na maioria dos casos acontece. Você vai se sobrecarregar, seu faturamento vai sofrer, porque você vai ter que pagar essas pessoas. Clientes vão ficar insatisfeitos porque você vai reduzir a sua produtividade na hora de atuar no serviço, se você ainda faz parte do serviço técnico. E isso vai ter impactos graves na sua jornada, no seu crescimento. Vai te ensinar muita coisa. Contudo, eu acredito que a gente pode evitar muitos problemas e mesmo assim aprender sem sofrer eles tão gravemente. Então, o meu conselho com 4 anos aqui neste mercado e no último ano muito mais frenético, né? E uma hora eu trago para vocês aqui porque que esse ano foi diferente dos demais. Um dia eu falarei sobre isso. Mas esse ano foi realmente impactante nesse sentido de ter mais coisas a se fazer, de eu ter uma confiança maior nessas questões. E agora eu falo com total segurança que todas essas coisas que eu apontei aqui são determinantes para a sua jornada de dono de agência, de empreendedor do marketing digital, de empresário de empresa de publicidade. Eu acredito que todos os tipos de empresa passam por isso, mas eu só posso falar com propriedade desse tipo, certo? De vivência de vários assuntos parecidos, eu só posso falar desse tipo. E eu te digo mais, eu te digo que se você não tem um jurídico, ou se você tem um jurídico genérico, você vai sofrer. É uma questão de quando e não de si que você vai sofrer problemas graves, tá? Você vai passar por problemas graves. Quando? É uma certeza. A questão é, quando você passar por esses problemas graves, você conseguirá passar por ele com um impacto reduzido? Você conseguirá enfrentar ele com gestão das consequências? Ou você vai procurar ajuda no último momento, no final do jogo, depois do 7-0, para fazer um gol e perder 6? E meu recado é esse. Cuidado com essas contratações. Não é porque a pessoa é nova, mas principalmente todas essas coisas que eu trouxe têm essa característica de pessoas dessa nova geração. Em contrapartida, também participei de contratações e de manutenção de pessoas dessa geração que performaram incrivelmente bem. Então eu te digo que há bons profissionais, você só tem que ser uma boa empresa, você só tem que saber bem fazer um bom processo, uma boa qualificação, independentemente do seu ramo. E eu te digo, é melhor crescer com conservadorismo, não estou falando de política, tá? Com conservadorismo, com uma pitada de pessimismo, no meu caso aqui, Jennifer. Eu sou advogada, logo eu trabalho sempre na parte do problema, né? Eu sempre viso os problemas que podem acontecer. Mas
cresçam com a estabilidade que é possível ter. Arrisquem naquela margem do contexto que vocês estão vivendo, que é possível arriscar. Não sejam como carros desgovernados, com freio quebrado. E eu desejo a vocês um 2025 de grandes conquistas e que vocês passem por esses problemas com uma boa gestão de crise antecipada. Não fossem os contratos que eu fiz, essas decisões teriam um fim talvez 10 vezes pior do que foi. Por fim, eu quero deixar um recado também em relação a um outro padrão, mas um comportamento agora de quem contrata das empresas, que é muitas vezes você deixa a rescisão na mão de outro colaborador, ou até mesmo você não tem essa expertise ainda, apesar de ser grande, você não tem essa expertise. Parem de passar a mão na cabeça na hora de dar feedback. Deem um feedback claro, sucinto e objetivo de forma educada. Mas deem um feedback real. Parem de falar para a pessoa que você está reincidindo com ela porque está entrando numa nova fase. Porque você vai com os clientes. Isso não é o objetivo, não é para você mentir para a pessoa para não magoá-la. Você está lidando com um adulto que abriu um CNPJ, um adulto que está entrando no mercado corporativo ou já está no mercado corporativo há um tempo. Trate-o como tal e veja qual é a sua reação. Essas coisas de dar essas desculpas sem dizer o real motivo do contrato e não trazer fundamentos, comprovações, reuniões e etc., que comprovem que a pessoa não está performando tecnicamente para aquilo que foi contratada, vai te prejudicar na hora da rescisão do contrato, porque você vai ter que aguentar ela por 30 dias ou mais, dependendo do contrato. Você vai ter que aguentar ela ali fazendo o trabalho mal, meia boca, ruim, entregando pessimamente, porque você não teve a coragem de reincidir, de falar para a pessoa que ela descumpriu a parte dela. Tá bom? E lembrem-se, vocês também podem reincidir, a pessoa também pode reincidir com você e deixar na mão porque você não cumpriu a sua parte. Então, muito cuidado para esses contratos de vocês não estarem desproporcionais, protegendo mais vocês do que eles. E fica aqui o último do recado. O contrato ele não protege uma parte. Eu não faço contrato para proteger você ou a sua empresa. O contrato serve para proteger o negócio que está sendo criado entre as partes. Então fique com isso em mente, porque se você tem um contrato desproporcional, ele com certeza será questionado e provavelmente você vai perder. Ok? Provavelmente porque a gente não pode falar nada, os juízes estão tudo louco, etc. E é isso, meu povo. Esse é um vídeo longo, talvez eu faça outro, mas eu queria deixar esse recado aqui pra vocês. Se você é empresário, você precisa assistir. Beijo.